São 11 horas da manhã e você se encontra na fila de um grande banco. Esse banco ainda não abriu, afinal eles abrem geralmente às 11 da manhã. E você tá lá com o seu dinheirinho, com uma bolada, que você vai colocar na poupança, achando que o teu dinheiro vai estar ali rendendo bastante, rendendo horrores, e que um dia você vai ficar rico só investindo pela poupança. Esse conto do vigário aqui é que os bancos querem que você acredite. Afinal, quando você deixa o dinheiro parado ali, ele não tá parado não. O banco tá usando esse dinheiro e está lucrando em cima do teu dinheiro. Agora vamos parar para pensar. O que você acha que é maior? O dinheiro, o rendimento que o banco passa para você, mero mortal, ou o lucro que ele tem usando o teu dinheiro? É o lucro, com certeza, e a gente vai ver isso aqui no vídeo de hoje. Aliás, no vídeo de hoje, a gente vai entender como é que a gente faz para se transformar em dono dos maiores, das 5 maiores instituições financeiras que a gente tem aqui no nosso país, no nosso Brasilzão, e como é que você faz para abocanhar um pedacinho aí desse lucro bilionário que esses bancos somam junto. Às vezes até, gente, trilhões de reais aí quando a gente fala da soma dos bancos do nosso país. Antes da gente começar, comenta aqui qual desses 5 bancos é o teu preferido. Antes de ver vídeo nenhum, inclusive, vai lá e comenta que eu quero saber sua opinião. Depois, se você mudou de ideia, você vai lá e recomenta, coloca lá uma resposta no seu comentário para eu saber aí se esse vídeo te ajudou. Olha lá os nossos bancões aqui. A gente tá falando de Itaú, Banco do Brasil, Banco do Bradesco e Santander. E eu vou colocar na nossa listinha aqui, ó, um que não aparece aqui porque ele está listado na Bolsa Americana, que é o Nubank. Sim, Nubank já passou o valor de mercado, inclusive, de quase todos os bancos dessa lista, exceto o Itaú. Portanto, o Nubank já tá em segundo lugar em termos de valor de mercado, quanto valem as ações ali daquele banco. Portanto, o Nubank tá assim na nossa lista e a gente vai também usar ele no comparativo. E se você tivesse investido, comprado essas ações, um pedacinho aí de cada um desses bancos há um ano atrás, 10 mil reais de investimento, quanto você teria hoje na mão? Será que isso aqui superou o CDI, superou ali a poupança? Uma coisa é fato, galera. Banco tá sempre no lucro, não importa o que aconteça. No meio da pandemia, empresa fechando, empresa falindo e os lucros dos bancos bilionários, recorde de lucro, inclusive, na pandemia. Então você imagina só que mercado a gente tá falando. Será que vale ou não a pena ter isso aqui na nossa carteira, né? E a primeira coisa que a gente vai olhar é um comparativo, ó. Eu coloquei os bancos aqui para duelar. Você vê que aparece aqui, bonitão, olha lá, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O Nubank não vai estar aqui na lista porque ele não é uma ação brasileira, né? Ele tá lá na Bolsa Americana, então a gente vai ver ele ali por BDRs na Bolsa Brasileira, só que a gente pegou aqui os dados também para poder fazer os comparativos, beleza? Vamos olhar então primeiro, galera, para rentabilidade individual de cada um desses bancos. Olha lá, nos últimos 5 anos a gente pode ver que o investimento, ó, foi variável, então a gente tem altas, a gente tem quedas, e eles andam ali juntos, porém, de 2022 para cá, houve uma ruptura. A gente tem 2 bancos aqui indo para um lado e 2 bancos subindo aqui para caramba, né? Em azulzinho aqui em cima, ó, a gente tem o nosso querido Banco do Brasil, que nos últimos 5 anos trouxe para o investidor 67% de rentabilidade. Só que é bastante coisa, né? Quando a gente olha para os dividendos sendo incluídos aqui. Em segundo lugar com ele ali, ó, temos o Itaú, que trouxe 50% de rentabilidade também nos últimos 5 anos. E temos ali o Santander, com uma rentabilidade negativa de 18%, então ele trouxe prejuízo para os investidores, e o Banco do Bradesco mais prejuízo ainda, ó, 33%. Ai, Diego, então eu não vou investir, eu só vou investir no Itaú, só vou investir no Banco do Brasil. Galera, tomam cuidado com o viés de seleção. É muito fácil pra gente aqui agora olhar para o passado e saber que o Itaú e o Banco do Brasil decolaram, enquanto que o Santander e o Bradesco, ó, andaram de lado, tiveram ali prejuízo quando a gente fala da rentabilidade, né? O problema é que o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso que na nossa análise aqui do vídeo, dos 10 mil reais investidos, eu montei uma carteira com
todos esses 4 bancos aqui, mais o Nubank, inclusive. Coloquei o Nubank também para a gente olhar o que aconteceu no último ano com todos os bancos. Assim, a gente deixa de fora esse viés da seleção. É como se uma pessoa aí do mercado aleatória tivesse todos os bancos na carteira e a gente vai ver se a pessoa ficou no lucro ou no prejuízo no fim das contas. Isso aqui é bem legal. Quando a gente olha para a receita, que é a quantidade de dinheiro entrando nesses bancos, antes de pagar imposto, antes de pagar ali as despesas, né, a quantidade de dinheiro que entra com os produtos aqui do banco, a gente vai ver que todos eles tiveram uma alta, sendo que, ó, em primeiro lugar tá o Itaú, com 313 bilhões de faturamento nos últimos 12 meses. Banco do Brasil com 265 bilhões de faturamento. Santander e Bradesco ali logo atrás com 128 bilhões e 224 bilhões do Bradesco. Você vê que o Bradesco ele fatura bem, né, gente? Ó, é esse laranja aqui, ó. É um dos que mais fatura, inclusive. A questão é que quando a gente olha para o lucro do banco, aí não é tão bom assim. Então a gente tem que ficar de olho sim no lucro, né? E a evolução do lucro tá bem aqui, ó. Olha que interessante. O banco disparado que mais lucrou foi o Azul, ó, que é o Banco do Brasil, 33 bilhões de reais de lucro nos últimos 12 meses. Logo atrás dele, a gente tem o Itaú com 33 bilhões também ali, ó. Lindo, maravilhoso. É importante ver que esses gráficos estão em percentuais e é interessante a gente olhar para o valor, né? Porque isso aqui acaba enganando a gente, ó. Você vê que o Itaú e o Banco do Brasil lucraram quase a mesma coisa, 33 bilhões de reais cada um, enquanto que o Santander 9 bilhões e o Banco Bradesco 14 bilhões. Então o Bradesco lucrou metade praticamente aí que o Itaú e o Banco do Brasil lucraram, né? E o Santander teve um lucro ali de 10 bilhões. Para não deixar de fora, vamos olhar também os últimos 12 meses aqui do Nubank, ó. 5 bilhões de faturamento, ou seja, de receita que o Nubank teve nos últimos 12 meses. Lembrando que o Nubank é um banco em crescimento, né? Então, olha só, gente, como ele foi escalando aqui, crescendo ano a ano de uma forma absurda. E quando a gente olha para o lucro dele, mesma coisa, olha lá, ó. Vamos tirar aqui o patrimônio, a receita total. Olha o lucro. O Nubank ele dava prejuízo há um tempo atrás e agora ele está dando um lucro ali, ó. Deu um lucro de 1 bilhãozinho. Então você vê que ainda é uma criança nascendo, né? Ainda tá lá bem atrás em termos de lucro quando a gente olha para os grandes bancos, os bancos que já estão consolidados aí. A questão é, se o Nubank continuar crescendo e fazer esse lucro chegar a patamares cada vez mais altos, a ação dele provavelmente vai tender a valorizar. Essa tabela aqui eu acho maravilhosa, porque ela é muito boa para a gente comparar um banco com outro. Afinal, você que quer começar a investir em um banco, quer tomar uma escolha, que é qual banco eu invisto, né? Quais métricas eu gosto de olhar, Diego, né? Para escolher um banco quando eu tô ali escolhendo uma ação, por exemplo. A primeira delas, a mais importante, é o ROI. É essa aqui, ó. Olha lá, se a gente descer, a gente vai ter o ROI bem aqui, tá vendo? Inclusive, eu vou, acho que, tirar todas. Dei uma filtradinha aqui para ficar mais fácil da gente conseguir olhar, né? Então, olha lá, Dividend Yield, margem bruta, margem líquida, ROI, CAGR, que é o famoso CAGR aqui, das receitas, e o CAGR dos lucros. São métricas que eu acho as mais importantes, né? Além do lucro mesmo que a gente olha para a empresa. Então, olha só, Dividend Yield é a parte do lucro que aquela empresa repassou para os acionistas. Então, é de se esperar que uma empresa que já chegou ali num patamar alto, ou seja, ela já é grande, já é consolidada, ela vai distribuir boa parte do lucro dela. Enquanto que empresas em crescimento, como seria o caso de um Nubank aí da vida, um Banco Inter, ele não vai distribuir tanto lucro assim para os acionistas. Afinal, ele pode usar o lucro para continuar crescendo, ele tem dinheiro na mão. Então, olha só, Dividend Yield dos bancões aí, 7,90% do Itaú, 7,79% o Banco do Brasil, 8,12% o Bradesco e 5% o Santander, que acaba sendo o menor de todos. O maior você vê que está no Banco do Bradesco, né? Qual que é a questão? O banco ele pode ter lucrado mais e distribuído menos, só porque ele quis distribuir menos naquele período. Sei lá, para um projeto novo, para expandir o negócio. Por isso que eu gosto de olhar para uma métrica mais justa, para a gente entender qual foi a rentabilidade de verdade daquele banco, que é o ROI. O ROI é esse aqui, ó, ROE, e essa métrica aqui, ela é muito comparada, por exemplo, a Selic, lá da renda fixa, ou ao dividend yield dos fundos imobiliários. Por quê? Porque o ROI é o lucro que a empresa conseguiu fazer ali com o patrimônio que ela tem,
porém é o lucro total, tanto que ela distribuiu para os acionistas, quanto que ela resolveu não distribuir. Então olha só, o Itaú ele tem um retorno, ele consegue capitalizar, gerar de caixa em cima do patrimônio dele 17% ao ano. Então a gente já consegue comparar, né? Porque uma poupança ali da vida, se você parar para pensar, ela vai te dar 6, 7% ao ano, enquanto que o Itaú, olha só, 17% ao ano. É 11% a mais que uma poupança te daria. E faz sentido, afinal o banco tem que lucrar. O banco tem que ganhar a maior parte disso tudo. Olha o Banco do Brasil, quase 19% de ROI, ou seja, é um retorno sobre o capital dele enorme. Aí a gente tem o Bradesco com 8% e o Santander com 8%. Você vê que eles estão ali um pouquinho mais tímidos e talvez o risco de você comprar uma ação às vezes não está compensando pelo ROI um pouquinho mais baixo, né? Depende, obviamente, de outros fatores. A margem bruta e a margem líquida também são importantes. Você vê que a margem bruta é sempre maior e a margem líquida ali vai ser sempre menorzinha, tá vendo? Por quê? Porque a margem bruta é o quanto que o banco tá conseguindo lucrar, entre aspas, antes de pagar o salário da galera, do pessoal, as despesas, os impostos. É como se o banco pegasse dinheiro de um lado e passasse para outras pessoas. Imagina, sei lá, Maria Joaquina vem aqui no banco, deixa uma grana, eu pego essa grana e empresto para outra pessoa. Quanto melhor o banco conseguir fazer isso, mais spread bancário o banco acaba ganhando e maior vai ser a margem bruta. Então a gente vê que o Itaú, gente, é o que mais faz isso aqui bem feito, né? Ele consegue ali girar, a receita dele acaba sendo bem grande, justamente porque, ó, margem bruta de 40%. Quando a gente olha para a líquida, ou seja, depois que ele pagou ali a despesa operacional que ele tem nos escritórios, nas agências, salário de todo mundo, ainda sobra 10% de tudo isso de lucro de verdade para o banco, que é a tal da margem líquida. 33% o Banco do Brasil, a gente tem de margem bruta e 12% de margem líquida, então você vê que é bem legal também. 30% Bradesco, 6% e 36% Santander e 7%. Você vê que eles vão girar ali bem parecidos. Vamos dar uma olhada no Nubank, já que ele não tá aqui na nossa lista. Olha lá, ó, o ROI do Nubank dos últimos 12 meses está em 16%. Então você vê que ele fica ali bem parecido ali com o Itaú, olha lá o ROI, 17%, e com o Bradesco, 18%. Não é à toa que o Nubank tá aí começando a valorizar bastante, né, pessoal? Margem bruta do Nubank, 19%, e a margem líquida, olha lá, gente, você vê que o Nubank tem pouquíssimo gasto operacional, porque ele não tem agência. Você vê que a margem bruta e a margem líquida do Nubank são muito próximas. Olha só, queria eu poder colocar aqui pra gente comparar lado a lado, né? Mas olha lá, 39% que o Itaú tem de margem bruta, só que aí ele paga agência, salário de todo mundo, é 1 milhão de funcionários que tem ali, sobra 10% na mão dele. Já o Nubank, a margem bruta dele é menor, é só 20%. Só que esses 20% quase que integralmente sobra na mão dele. Olha lá, quando a gente olha a margem líquida, 18,3%. Ou seja, ele não tem salário, ele não tem agência, ele não tem tanto gasto assim. E isso aqui é uma característica que o investidor pira. Por isso que a gente tem aí um PL, um PVP aqui do banco do Nubank muito acima dos outros bancos. Olha lá, o PL do Nubank está em 47, enquanto que o PL dos outros bancos gira em torno de 8, 10, próximo disso aqui, né? Olha que coisa, olha quanta informação você tá saindo do vídeo de hoje. O CAGR também é uma informação bem legal para a gente analisar, que diz respeito ao crescimento, o crescimento médio dos últimos 5 anos. Então você vê que o Itaú ele é enorme, só que mesmo assim ele está crescendo 10% ao ano em termos de receita. Então você vê que o banco já é bom, ele já dá lucro hoje. Imagina se ele continua crescendo 10% ao ano a mais. Ou seja, ele está acelerado, ele está exponencialmente crescendo aqui ainda. Banco do Brasil, 15% de receita, Bradesco, 17%, e Santander 11%. Você vê que o Bradesco, o problema nele não é receita, né? A receita é alta, o crescimento da receita é alta. O problema dele é o lucro. Ele tá tendo uma despesa muito maior do que o que ele pode gastar, provavelmente, e aí ele tá aí, ó, perdendo lucro. Você vê que o crescimento do lucro, ó, Itaú, 4%, também interessante pro tamanho que o Itaú é, 12% o Banco do Brasil, e você vê, gente, a oportunidade que é o Banco do Brasil, né? Você vê que o PL dele perto dos outros bancos é metade, ou seja, ele é mais barato, tem metade do preço aí, podemos dizer assim, quando a gente olha para o preço e o lucro relativamente ao banco. O Bradesco aqui, ó, o crescimento do lucro tá negativo, então ele tá perdendo, na verdade, lucro, ele tá cada vez com menos lucro, isso aqui é um indício ruim, né? Ainda mais porque isso aqui é a média dos últimos 5 anos, e Santander é a mesma coisa, ele vem lucrando 10% a menos cada ano, e isso é
muito ruim. Você vê que o CAGR do Nubank, ó, não aparece. Por quê? Porque o Nubank tá há menos de 5 anos listado na bolsa, não tem dado pra gente olhar. Só que se você vier aqui embaixo no Investidor 10, você consegue facilmente ver a receita, olha lá, ó. A receita e o lucro do Nubank vem crescendo ano a ano, isso aqui também é fantástico. Agora se liga só, e se você tivesse comprado 20% da tua grana em cada um desses 5 bancos há um ano atrás? R$2.000 ali em cada banco. Quanto você teria hoje? Quanto dividendo você teria recebido, a parte dos lucros aí dessas empresas? Se liga, BDR do Nubank, compramos ali por volta de R$2.088 no dia 1/1 de 2023. Coloquei todo mundo na mesma data, beleza? A ação aqui do Banco Bradesco, também R$2.020. Santander, 1.995, lembra que é aproximado, né? Por isso que é quebrado aqui os números. Banco do Brasil, R$2.014 e Itaú, R$2.013. Ao todo, olha só, galera, a gente investiu, o valor aplicado foi de R$10.131 e um ano apenas depois, a nossa carteira estaria com 15.601 de patrimônio. Ai, Diego, não tô entendendo nada. Como assim? As suas ações valorizaram, o seu patrimônio valorizou. Justamente os bancos estão lucrando mais. E aí tem mais gente comprando ação de banco e a ação acaba valorizando. A ação sempre vai valorizar se o lucro aumenta e sempre vai desvalorizar se o lucro diminui, gente. Isso aqui não muda nunca, ou quase nunca. A gente viu, Santander e Bradesco estão lucrando menos. E o que está acontecendo com a cotação deles? Acabamos de ver também. Tá caindo, tá diminuindo, a rentabilidade deles está menor quando a gente fala das ações. Portanto, você teria um ganho de capital de R$5.469 só da valorização das suas ações. Isso aqui é absurdo. Porém, ainda tem os dividendos. E a gente viu que dividendo de banco é alto, né? Ele lucra muito e acaba distribuindo bastante aí desse lucro. Olha lá, se a gente olhar ao longo do ano, a gente vê que em janeiro a gente não recebeu nada, afinal a gente comprou as ações ali em janeiro, porém em fevereiro já ganhamos R$159 de dividendos, porque aí alguns bancos distribuíram. Aí você vê que oscila bastante, né? Olha lá, ó, caiu, subiu, caiu de novo, subiu de novo e... ao todo, em um ano, a gente recebeu aproximadamente R$861. Ou seja, é uma bela quantidade de lucro aqui, né? A média do 2023 tá em R$41 aqui por mês, enquanto que 2024 ainda não tá fechado, a gente deixa pra lá. Se a gente olhar individualmente, olha só, o Banco do Brasil sozinho distribuiu R$294 daqueles 800 e pouco. Se a gente olhar o Banco do Bradesco, R$223. Vamos olhar aqui o Itaú, R$216. O Nubank, R$0, não distribuiu coisa nenhuma, para não falar o palavrão aqui. E o Santander, R$126 de distribuição. Se a gente olhar aqui então, ó, desde o início lá de janeiro de 2023 para cá, a gente vê que a rentabilidade da carteira 66,58%, 5% foi a inflação e 13% o CDI. Então sim, ó, o CDI é maravilhoso, né? Mas investir em ação de banco, meu amigo, minha amiga, você não sabe o que é lucro ainda se você está de fora disso aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um mini curso que eu fiz com passo a passo de 3 aulinhas para iniciantes. Então, se você aí tá boiando ainda na bolsa de valores, nos investimentos, vai lá e pega que você vai gostar pra caramba e eu acho que vai te ajudar, beleza? Deixa o like no canal, se inscreve, manda no grupo da família. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Falou!